Bem-vindo! Falaremos sobre a diálise peritoneal. Este bate-papo foi elaborado pela equipe multiprofissional das clínicas do grupo Cine, HDC e Renal Class e pelo Instituto IGEA. Vamos lembrar as fases da doença renal crônica. Na primeira fase, os rins ainda funcionam bem, mas já aparece algum sinal de lesão, por exemplo, proteína na urina. Na segunda fase, os rins têm uma leve diminuição do seu funcionamento. E, assim como na fase 1, é muito importante obter o diagnóstico da doença renal nestas fases, porque é possível ainda prevenir as fases seguintes com um tratamento adequado. Na terceira fase, os rins perdem a sua eficiência de maneira mais intensa e já começam a dar os primeiros sinais da doença renal. Se você ainda não conversou com um nefrologista, este é o momento ideal para iniciar um tratamento. Na fase 4, o funcionamento dos rins já está bastante prejudicado e precisa de atenção e cuidados. A terapia renal substitutiva já começa a ser necessária. Na fase 5, os rins não funcionam mais. O paciente precisa da terapia renal para sobreviver. Terapia renal substitutiva são tratamentos para a doença renal crônica. A doença renal crônica é a perda lenta e irreversível das funções renais. Quando a pessoa tem a doença renal crônica, ela precisa recorrer a tratamentos para realizar o trabalho que era feito pelos rins. Estes tratamentos são as terapias renais substitutivas, podem ser diálise ou o transplante renal. A diálise é um jeito de substituir o trabalho dos rins que não funcionam mais. Filtrar o sangue, jogar fora as substâncias tóxicas e o excesso de água no organismo. Pode ser de dois tipos, a hemodiálise ou a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é um dos tipos de terapia renal substitutiva. A diálise peritoneal utiliza o peritônio, que é a membrana que protege os órgãos do nosso abdômen, para filtrar as impurezas e o excesso de sangue. A solução de diálise, também chamado de dialisato, é inserida na cavidade abdominal por meio de um catéter. Ela fica na cavidade abdominal o tempo suficiente para que o organismo elimine as toxinas e o excesso de líquido. Depois de um período, essa solução é retirada, permitindo a eliminação das toxinas. O catéter, que é utilizado para fazer a inserção do dialisato na cavidade abdominal, é um tubo flexível compatível com o nosso organismo. Ele pode ficar permanentemente dentro do nosso corpo e não causa dor. Por meio de uma pequena cirurgia, o catéter é implantado no abdômen e ele permite que a solução de diálise entre e saia da cavidade abdominal. Existem dois tipos de diálise peritoneal. A diálise peritoneal ambulatorial contínua, chamada CAPD, e a diálise peritoneal automática, chamada DPA. Vamos falar primeiro do CAPD. Na modalidade CAPD, a solução de diálise é inserida manualmente pelo paciente ou por um cuidador de 4 a 8 vezes por dia e ela fica na cavidade peritoneal por 3 horas em média. Quando é retirada, essa solução é armazenada em outra bolsa para ser descartada. A quantidade de solução a ser inserida em cada sessão depende do peso, da altura e do resultado dos exames de cada pessoa e varia de 1,5 litro a 2 litros. CAPD é o tipo de diálise peritoneal mais comum. O procedimento de troca, ou seja, a entrada do dialisato na cavidade e a saída do dialisato da cavidade, demora, em média, 30 minutos. Durante o período em que o paciente fica com o líquido dentro do abdômen, ele está livre para realizar suas atividades cotidianas normalmente. O outro tipo de diálise peritoneal, a DPA, a bolsa de solução que será utilizada no tratamento, é conectada a uma máquina chamada cicladora. A cicladora controla a entrada, a permanência e a saída do dialisato de dentro da cavidade abdominal. Isso é um ciclo. O volume de líquido utilizado varia de 8 a 16 litros e podem ser infundidos durante a noite. Ou seja, o paciente pode conectar o seu catéter à máquina, que realizará o trabalho de diálise durante a noite enquanto o paciente dorme. Entre os benefícios da diálise peritoneal, podemos destacar o seguinte: a diálise peritoneal preserva a função renal restante, ou seja, a capacidade que ainda resta ao rim de fazer a filtragem, e por isso a remoção das substâncias tóxicas e de líquidos é mais eficiente. A diálise é mais lenta e estável,
sobrecarrega menos o coração e permite maior controle da anemia e da pressão arterial do paciente. Permite maior liberdade, independência e, portanto, mais qualidade de vida. Permite flexibilidade de horários para realizar a diálise. O paciente realiza a diálise quando tiver disponibilidade e não no horário determinado pela clínica de terapia renal. Só é necessário ir ao hospital ou à clínica de diálise para realizar consultas mensais e exames. A via de acesso é permanente e indolor devido à flexibilidade do catéter. Existe a possibilidade de retorno às atividades profissionais, escolares ou do lar, bem como de lazer, ir à praia, andar de bicicleta, jogar bola, etc. A diálise peritoneal permite maior convívio social e familiar, porque o tratamento é realizado em casa. E também permite liberdade para viagens e passeios, porque você pode levar as bolsas com você. Entre os riscos e limitações da diálise peritoneal está principalmente a infecção peritoneal, chamada peritonite. Ela acontece se a troca das bolsas ou os cuidados higiênicos não forem adequados. Limitações motoras e visuais do paciente causam a dependência deste em relação a familiares ou cuidadores para realizar as trocas. E por causa da diálise peritoneal existe a possibilidade de ganho de peso. O domicílio onde será realizada a diálise peritoneal precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, a alvenaria tem que ter um acabamento adequado, não pode ser só cimento. O ambiente do procedimento deve ter piso frio, lavável e liso. As condições de higiene e saneamento têm que ser adequadas. O banheiro tem que estar dentro da casa, próximo ao local do procedimento. Deve haver um local para armazenar os materiais. E o acesso de animais ao local do procedimento é restrito. É muito importante que a pessoa que tem a doença renal crônica fique atenta à sua alimentação. O que ela come tem impacto no seu tratamento. Fique atento e siga as recomendações da equipe de nutrição da clínica para minimizar problemas como inchaço por causa do acúmulo de líquido e sal, perda de peso e excesso de fósforo e potássio acumulados. Mais uma coisa. Pensando na alimentação ideal para os doentes renais, elaboramos um livro digital com informações e receitas adaptadas para quem tem a doença renal crônica. Ele pode ser lido em celulares, tablets ou computadores. Compre o seu visitando o site da Amazon, www.amazon.com.br. E não esqueça, o sucesso da terapia depende de você. Veja este e outros vídeos novamente nos nossos sites www.grupochr.net.br ou www.igeia.org.br. Nós, do Grupo Cine HDC Renal Class e do Instituto IGEA, acreditamos que a melhor maneira de se prevenir a doença renal crônica é saber mais sobre ela. Caso você tenha dúvidas ou queira saber mais, converse com a equipe multiprofissional das clínicas do Grupo Cine, HDC e Renal Class. Obrigado pela atenção.